Nosso tema hoje é a visita dos magos a Jesus. Mateus 2, 1 a 12. A palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e, com ele, toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino e, quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, te agradecemos por mais uma vez lermos e agora podermos ouvir da sua palavra. Fala aos nossos corações. É isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O Natal é um evento de suma importância na nossa caminhada cristã, pois nele nós voltamos os nossos olhos para o fenômeno mais extraordinário que aconteceu na história, que é a encarnação do Cristo, que é o Deus vivo. Imagine um Deus se tornar um ser humano como nós, em carne e osso, com as mesmas condições limitadas que um ser humano tem, sendo ele mesmo um Deus todo-poderoso, esvaziar-se de toda a sua glória, de toda a sua potência, de toda a sua majestade, de todo o seu poder, e o Senhor todo ele caber na figura de um homem, como foi no caso de Jesus. E esse evento, ele, de fato, a Bíblia descreve, estava falando há pouco com o presbítero Kleber, são poucos textos bíblicos que falam do nascimento de Jesus. São poucas passagens. Até estava brincando, dizendo, o pastor precisa ser muito criativo. Imagine pregar todos os domingos sobre o Natal e todos os anos nós temos que preparar mensagens sempre diferentes sobre o Natal. Mas o que é com certeza algo tranquilizador é o fato de que a palavra de Deus ela é viva, ela é transbordante. Então nunca cessa o conteúdo. A gente sempre tem algo novo para falar a respeito daquilo que o Senhor nos deixou como as suas passagens. Quando a gente olha no texto bíblico, existe uma confusão aqui. A gente tem, às vezes, na linguagem popular, que é a visita dos 3 reis magos, não é verdade?
Só que o texto bíblico não fala de reis magos, o texto bíblico fala de magos que vieram do Oriente. A tradição católica, cristã, até dá nome a eles, né? Belsazar, Melquior, eu não me lembro todos com clareza, mas a Bíblia não fala exatamente quem eram, em minúcias de detalhes, nem os seus nomes, e nem que eram apenas 3. A passagem fala de 3 presentes diferentes, mas não se sabe exatamente quantos magos vieram visitar o Senhor nesse momento. E há uma confusão também com a visita dos pastores. São 2 textos bíblicos que falam de visitas especiais que Jesus recebe no momento do seu nascimento e depois do seu nascimento. A primeira visita que acontece, ela é realizada por pastores, que é descrito em outras passagens dos evangelhos. A segunda visita, e alguns estudiosos acreditam que Jesus já tinha mais ou menos por volta de 2 anos, quando ele recebe a visita desses magos que vieram do Oriente. Então, quem seriam esses magos? Quando nós olhamos, historicamente falando, os magos eles eram estudiosos, astrônomos orientes do Oriente, provavelmente da região da Pérsia ou Babilônia. A gente tem a referência no livro de Daniel, capítulo 2, verso 48. E quando fala a palavra mago aqui, se refere a pessoas que eram sábios e que estudavam e interpretavam sinais. E existia um contexto de magia, principalmente no ambiente persa e babilônico, mas que ela estava muito mais ligada a um tipo de medicina oriental do que propriamente dito a poderes mágicos. Que a gente, quando fala de mago hoje, a gente pensa em mágica, na realidade. Só que o contexto de magia aqui, ele está muito mais ligado a curandeirismo, tratamento com ervas medicinais, coisas desse tipo, do que propriamente dito efeitos especiais de magia, como tem no nosso imaginário hoje, pós-moderno do século 21. Eles eram muito mais, talvez, astrônomos por estudar a questão dos céus, dos planetas, das estrelas, e quando a gente vai se aprofundando sobre a astronomia, nesse período era algo muito rico. É impressionante a riqueza de detalhes que nós vemos nos povos antigos, do que eles entendiam ser o que tem no céu. Muito do que a gente vê hoje sobre constelações, formações de galáxias, de planetas, foi formado a partir dessas civilizações, do entendimento que essas civilizações tinham a respeito do que acontecia em todo o nosso cosmos. E é impressionante, sem ao menos ter um foguete, para poder ir lá ver, e talvez telescópios com a condição que a gente tem hoje, eles não tinham. Mas eu acho que talvez o céu não era tão poluído como é hoje, nas grandes cidades, e eles conseguiam ver com riquezas de detalhes as características do céu, das estrelas, e por aí vai. Então, quando a gente vê a percepção desses magos do Oriente, eles são profetizados na palavra de Deus. Isaías 60, versículo 3, fala: das nações virão a tua luz e reis ao resplendor do teu amanhecer. Que ele indica, então, povos que são estrangeiros que reconheceriam o Messias, como está aí na tela. Vamos ler? As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. São passagens que deixam sinais desse acontecimento profético. Números 24, 17, também vai mencionar a estrela que procede de Jacó, né? Números 24, 17, que antecipa esse sinal. Vamos ler agora esse também. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro
que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Essa estrela que aponta, ela vai tratar justamente sobre a questão profética da vinda do Messias, que vem então para restaurar a humanidade caída, não é? Os filhos de Adão foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A partir de Sete, a gente vê uma descendência pecaminosa, que é ilustrada pelo contexto da descendência que vem a partir da queda do homem. E aí toda a descendência seguinte, acho que capítulo 5 de Gênesis, versículo 1 em diante, vai demonstrar sobre essa questão dessa descendência agora pecaminosa. Nós herdamos o pecado de Adão e somos também fruto de uma descendência que foi gerada a partir da condição do pecado. Por isso que o Messias, então, ele é necessário que ele nasça, que ele se encarne, que ele se faça como um de nós, para que ele faça, então, a restauração da humanidade a partir do seu sacrifício e de todo aquele que crer no Filho, ter a vida eterna, ser salvo, ser restaurado pela graça de Deus. Então, muitos estudiosos que acreditam que esses magos vieram da Pérsia ou da Babilônia, fazem essa ligação a partir do livro de Daniel. Quando a gente estuda no livro de Daniel, nós vemos muito essa relação. Então, quando a gente estuda, por exemplo, há uma influência aqui cultural da antiguidade, até uma ligação desses magos do Oriente com o zoroastrismo, que é uma religião que inclusive tem algumas semelhanças com o cristianismo. Eles têm detalhes, não é igual, mas tem algumas semelhanças entre o zoroastrismo e o cristianismo, que eu acredito que tem a ver com o que a gente chama na teologia de destino manifesto, que são características do anúncio da graça de Deus em outras culturas, mesmo que não seja diretamente ligado a Cristo. Então, quando a gente olha para o contexto aqui desses magos, que eles visitam Jesus, a palavra de Deus ela vai nos mostrando que, primeiro ponto aqui a observar, o texto diz, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, a partir do versículo 1, em dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente, perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, o primeiro ponto que a gente observa biblicamente aqui, irmãos, é a atitude deles, genuína, de compreenderem as profecias e quererem saber a respeito do Salvador. Os judeus deixaram rastros em outras culturas, eu entendo que até as invasões persas e babilônicas serviram de instrumentos da graça de Deus, para que rastros da mensagem do Messias ficassem em outras civilizações. E por isso, então, esses magos vêm por aquilo que historicamente foi sendo estudado. E aí, Deus, então, coloca no coração deles essa mensagem, de quando a estrela surgisse, então o rei, que é o Messias, que é o Salvador do mundo, que é esse rei prometido a Israel, seria o rei que nasceria nesse período. E de fato, esses magos serviam a reis no Oriente. E agora, sabendo que um novo rei nasceria, eles vão então até Belém para encontrar Jesus. Havia um desejo genuíno de encontrar o rei. Então, nós como cristãos, como servos de Deus, nós buscamos a Cristo porque entendemos que Ele é o nosso rei. Existe o princípio de governança de quem é Senhor da nossa vida, baseado na figura do Cristo, como o único Senhor da nossa vida. Ao olharmos a palavra de Deus, a gente vê que esses magos eram estrangeiros. Eles não tinham nada a ver diretamente com os judeus, mas mesmo assim foram tocados pela mensagem de que esse rei viria, e de que esse rei seria anunciado, de que esse grande rei seria o Senhor de todos e de tudo que existe nesse mundo.
eles compreendem muito mais até do que os próprios judeus, de que aquela criança que nasceu, ela seria o Salvador do mundo. E o texto mostra isso para nós. Quando eles veem Jesus, eles se prostram diante de Jesus e eles adoram Jesus. A salvação, ela não se restringe ao povo judeu. A salvação não está restrita a um grupo pequeno de pessoas, mas a salvação, ela está aberta a todo aquele que crê e entender que Jesus é o Rei, Senhor da sua vida. Irmãos, nós estamos aqui, século 21, no bairro da Penha, região da Penha, numa igreja que se chama Igreja Presbiteriana de Vila Lais, reunidos nessa noite, porque nós compreendemos que esse Messias não é exclusivamente judaico, mas é um Messias que é nosso Salvador, que veio para nos salvar, que veio para morrer em nosso lugar. Então, quando nós olhamos o contexto da visita dos magos a Jesus, os magos eles chegam, como diz aqui no versículo 1, nos dias de Herodes. Quando a gente olha Herodes, nesse contexto, os versículos 1 e 2, eles descrevem. Verso 2, ele vai descrever. Capítulo 2, verso 2. Perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Imagina você é chefe na sua seção, lá na empresa que você trabalha, ou você é dono da sua empresa. Vamos supor, você é um gerente ou o dono da sua empresa. E chega alguém e fala, onde é que está o dono dessa empresa aqui? Eu vim encontrar com ele. O contexto de Herodes era esse, porque ele era rei dos judeus. Ele foi colocado por Roma como rei. Herodes, que é o Herodes o Grande, que foi o fundador daquilo que nós chamamos de dinastia herodiana, por volta do ano 37, até o ano 37, antes de Cristo em diante, governou então essa região. Herodes era aquilo que nós chamamos de edomita, ele vem de uma descendência edomita. Essa descendência edomita, ela procede de Esaú. Olha como é interessante o contexto, quando a gente entende a história bíblica. Quem que era o irmão de Esaú? Jacó. De Jacó procedeu Israel, de onde vinha o Messias. Historicamente, biblicamente, Esaú é opositor de Jacó. Logo, os povos edomitas são opositores dos povos judeus. O Messias que vem, ele é descendente de Israel, é da raiz de Davi, é da raiz de Abraão, Isaque e Jacó. Então, é como que o rei que vem e nasce, é o rei que vem como rei de direito para governo. Herodes, que era o edomita, ele foi colocado por um acerto político. Então, diante de Deus aqui, o Herodes não era um rei legítimo. Ele era apenas um rei que foi colocado politicamente, humanamente, carnalmente. E o contexto aqui mostra que, de fato agora, os magos do Oriente vêm até o rei genuíno, o rei que de fato merece o trono, o rei que tem uma coroa de glória, que é Jesus. Essa palavra ela é rica quando a gente olha para o contexto do Antigo e do Novo Testamento e o paralelo que existe. Jesus é o rei que vem legitimamente para governar. Herodes obteve o trono com o apoio do Marco Antônio, que foi o imperador da época, e depois Otaviano, mais tarde Augusto César, e ele se manteve então como um subserviente ao imperador, mas governando aquela região, que depois ela foi dividida em 4. São 4 tetrarcas, 4 reis que governaram ali aquele período, naquele pedaço. E, por exemplo, para a gente entender quem foi esse Herodes. Herodes ele era considerado um grande construtor, e entre as obras de Herodes tem
a reconstrução, renovação do Templo de Jerusalém, a fortaleza de Massada e o porto de Cesareia. Naquela época, se dissesse assim, quem que construiu tudo aqui? Eu ia falar, foi Herodes que fez. Não é? Muitos anos atrás aqui, tinha uma brincadeira, né, dos políticos, se falava, foi o Maluf que fez. Não é? Tudo que era construído aqui era pelo Maluf. O pessoal bem mais velho que vai entender isso. Na época era o Herodes. E o Herodes tinha então essa força política muito grande. Só que, ao mesmo tempo, ele era um homem muito cruel. Muito cruel. Olha o texto aqui. Qual foi a reação de Herodes? Versículo 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, vamos gente, e com ele toda a Jerusalém. Verso 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Por que que ele ficou desesperado? Como alguém agora surge do nada e as pessoas estão dizendo que ele é o rei, sendo que eu sou o rei? Herodes fica em desespero. Herodes era alguém muito cruel, então ele decreta essa matança dos inocentes. Ele, por exemplo, era um homem tão cruel, mas tão cruel, que por causa da ganância e do poder, ele mandou matar a esposa e os filhos. Nem a geração dele ele honrou, porque ele não queria nem que a geração dele assumisse o governo. Então imagine um homem em condições tão paranoicas e malucas por poder. E qual era a condição que ele se encontrava quando ele sabe que o rei tinha nascido? Os magos então vieram para adorar ao Senhor, uma adoração genuína. Se eles contassem a Herodes onde Jesus estava, jamais seria possível que o Messias cumprisse o seu propósito. Então os magos mostram esse contexto para nós de que quando nós nos colocamos à disposição de servir a Deus, nós certamente veremos os inimigos da cruz. A igreja, ela é o sinal da luz de Deus presente onde ela está. Nós, como igreja, estamos aqui para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, cultuar ao Senhor. Quando nós deixamos de cumprir o propósito para o qual nós fomos criados, nós servimos a um rei Herodes. Carnalmente falando, nós nos dobramos aos caprichos da crueldade de um mundo perverso. Quando a igreja se omite diante da adoração do Rei Jesus, a igreja se prostra diante de Satanás, se prostra diante de reis e de governos e de principados e de potestades que nos querem longe da presença de Deus. Então saiba, irmão, toda vez que a gente deixa de servir a Deus, deixa de cumprir o propósito de Deus, deixa de fazer a vontade de Deus, nós fazemos a vontade de Satanás, que é quem governa esse mundo que jaz no maligno. Só que a função da igreja é de ir até Cristo. A função nossa como servos de Deus é fazer como esses magos do Oriente, não medir esforços para buscar a presença do Rei Salvador. Você está me entendendo, irmão? Irmã, amém? Então não é algo tão simples. Quando a gente deixa de fazer algo para Deus, nós estamos fazendo menos do que esses homens que eram de regiões de povos pagãos, mas que mesmo diante do seu paganismo e da sua idolatria, eles sabiam da mensagem de que um dia viria o verdadeiro Rei dos Reis. Se você conhece o Rei dos Reis, o seu lugar é na presença dele. O seu lugar não é distante do Rei. O seu lugar é na presença do Senhor, amém? Então, quando nós olhamos todos esses contextos,
desse rei cruel que foi Herodes, de todo esse contexto profetizado. Miqueias 2:5, então profetiza sobre o Messias, que nasceria em Belém, confirmando a soberania de Deus que nos é mostrada. E a Bíblia vai mostrar vários textos proféticos que ilustram a presença de Cristo como o Messias que viria, como o rei que viria, e por aí vai. Já indo para o final, verso 11, nós temos então o que eles vieram oferecer ao rei. E também serve para nós como uma pergunta: o que você veio oferecer ao rei Jesus nessa noite, que nasceu para dar a sua vida em amor a nós? Vamos ler, verso 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. O que eles vieram entregar a Jesus? Os seus o que está aí? Tesouros. Isso é tão importante, irmãos, porque eles não vieram oferecer a Jesus migalhas, eles não vieram oferecer a Jesus o que restava das suas mãos, mas eles vieram oferecer a Jesus tesouros. E aqui, o simbolismo desses tesouros que eles entregaram a Jesus, não está nem tanto no valor monetário, mas no significado. Irmãos, uma coisa muito importante: dinheiro é bom, ajuda muita coisa na vida da gente. Quem que não quer, né, ter bom dinheiro? Como foi falado aí no louvor, né? Às vezes é bom estar com as contas em ordem, às vezes é bom a gente ter o dinheiro para fazer aquela viagem que a gente tem vontade, né? Para poder matar aquelas vontades que a gente tem, realizar alguns sonhos. Mas o valor principal das coisas que Deus nos deu está muito mais além de um significado monetário. Quando eles entregam os 3 presentes a Jesus, o primeiro é o ouro. O que significa ouro aqui? Ouro é contexto de realeza. Então, quando eles entregam o ouro, eles entendem que Jesus é um rei digno, descendente de Davi. E como descendente de Davi, merece toda a coroa de glória. Merece ser servido do melhor como um rei. Jesus aqui já não estava em manjedoura, o contexto era outro. Já era uma criança, já 2 aninhos mais ou menos, há 3 anos. E quando então ele oferece o ouro, ele oferece as riquezas, o significado disso está muito mais profundo daquilo que a gente oferece a Jesus na nossa vida. Irmãos, às vezes eu fico pensando como nós estamos mal acostumados em relação às coisas que nós fazemos a Deus. Como? Eu fico pensando como eu, como cristão, consigo ficar semanas sem ir à igreja, vários domingos sem ir à igreja. Eu estava até pensando aqui, falei, irmãos, eu acho que eu vou começar uma campanha ano que vem, não falte domingo na igreja. Estou pensando aqui na minha mente, como alguém que estudou marketing, o que eu posso fazer para convencer alguns irmãos de que eles têm que estar na igreja no domingo. Porque tem irmãos que ficam semanas sem vir na igreja. Quando vem na ceia. Sábado que vem é a nossa cantata. Eu acredito que a gente vai estar com a igreja aqui, pelo menos a maioria. E a cantata é algo que nós fazemos com certeza, é um culto que a gente dedica ao Senhor. E há muitos que só vão nesses eventos.
Eu fico pensando se Jesus voltasse hoje. Esses crentes de cantata, de ceia, de cultos especiais, será que eles entendem qual é o verdadeiro valor do Rei dos Reis? Quantos quilômetros esses magos atravessaram para encontrar o Rei Jesus? E às vezes a gente mora aqui do lado. Tem carro, pode vir de carro. Quando não tem carro, hoje em dia tem Uber. Hoje em dia não tem desculpa para você falar que não tem como ir na igreja. E conseguem ficar tanto tempo sem servir a Deus. Não é? A essência do que somos revela aquilo que nós oferecemos ao Senhor. Se você só consegue dar ao Senhor o que sobra, você não chega nem perto desses homens que vieram do Oriente. Segundo presente, o incenso. O que representa o incenso? O incenso representa algo que é oferecido à divindade. Então era usado no templo em ofertas a Deus. Isso a gente vê em alguns textos bíblicos, como Êxodo 30, 34 a 38, que o incenso fazia parte do contexto do culto antigo do povo de Israel. Aponta para a divindade de Cristo, digno de adoração. Nós entendemos que o que nós viemos aqui é prestar adoração ao Senhor? Nós entendemos que o que nós estamos fazendo aqui toda semana é um culto a Deus? Uma coisa que eu acho muito interessante nas Escrituras é que algumas ofertas que eram dedicadas a Deus no culto, sacrifícios, a Bíblia diz que subiam em aroma suave à narina do Senhor. Deus recebia aquilo como uma oferta em aroma suave. Irmãos, o nosso louvor sobe a Deus como aroma suave. As nossas orações estão subindo aos céus como aroma suave. As nossas orações de contrição, elas estão sendo sinceras suficientes para tocar o coração de Deus lá nas alturas, na glória onde Ele está. O incenso que nós estamos oferecendo ao Senhor em adoração, nos atos de cultos, ou eles são meramente mecânicos, nós estamos fazendo isso de forma mecânica, automática, ou nós estamos fazendo isso de coração sincero a Deus. Nós falamos que oferecemos tudo ao Senhor, que damos tudo ao Senhor, mas de fato nós estamos fazendo isso. O Senhor é tudo que nós queremos, o Senhor é tudo que nós temos. Isso se reflete nas nossas atitudes, irmãos. Irmãos, olha como são as coisas. A nossa vida é um sopro. Nossa vida é como uma neblina. E entenda que poucos dias o presbítero Zé Henrique estava aqui no púlpito fazendo liturgia. Hoje ele está em casa por conta de um AVC. Ele poderia ter ido para a glória, poderia ter morrido. Olha a fragilidade da vida. E a minha pergunta que eu faço a você é: se você morresse hoje, não quero que você morra não, tá? Fica tranquilo. Mas se fosse hoje o dia do seu encontro com o Senhor, o seu culto, a sua adoração, nós queimamos o incenso em adoração ao Senhor, nas orações que fazemos, nos louvores que cantamos, nas ofertas que damos, no tempo que nós dedicamos aqui, nós fazemos isso, como o Senhor diz na sua palavra, em espírito e em verdade. Como Ele disse para aquela mulher samaritana, o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqui não é um campeonato de santidade, a igreja não é um campeonato de quem faz mais, mas a minha pergunta que eu faço para você é:
O que você oferece ao Senhor é de todo o teu coração, é de toda a tua alma, é de todo o teu entendimento, é de toda a tua força. Igreja, o Cristo que veio e se encarnou, que morreu na cruz pelos nossos pecados, é o mesmo que virá buscar a igreja. E ele virá como um ladrão, quando nós menos estivermos esperando, quando nós não estivermos completamente desprevenidos, o Senhor voltará. E a pergunta que eu te faço é, se você está preparado para o Senhor? É culto de verdade o que você oferece a Deus? Ou só é ritual? Bati meu cartão domingo, está tudo certo. Se Jesus voltar, eu falo, ó, domingo eu estava na igreja, tá? Se não houver coração quebrantado, contrito, compungido, Deus não recebe a nossa adoração. Deus não se agrada de pessoas que verdadeiramente não prestam a adoração que Ele merece. E a mirra, terceiro presente, a mirra usada no embalsamamento, aponta para o sacrifício redentor de Cristo. Então, o terceiro presente representa que Jesus, desde o seu nascimento, ele foi preparado para morrer. Que coisa interessante, imagina você levar para um bebê de presente. Olha, meu filho nasceu, trouxeram ouro, que maravilha, incenso, que bom, bênção, mirra, para prepará-lo para a sua morte. Como você reagiria? Jesus, ele já veio ao mundo destinado a morrer. O nascimento de Jesus revela que ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Então, finalizo essa palavra te dizendo o seguinte: Jesus veio a esse mundo predestinado a morrer por nós. Você veio a esse mundo predestinado a quê? Qual é a sua missão? E isso é muito importante que você saiba. Eu, na visita que eu fiz ontem, o irmão Dami, uma das coisas que eu falei foi o fato de que Deus preservou a minha vida de quase ter morrido, para que onde eu fosse, eu pudesse testemunhar do amor dele para as pessoas. Para que eu pudesse falar desse Jesus que veio para nos salvar. Irmãos, Deus me deu essa consciência de que eu só existo, eu só estou de pé, eu só estou aqui à frente, dominicalmente, pregando para vocês, porque essa é a minha missão. Eu não existo por outro motivo. Qual a sua missão? E eu quero que você saiba o seguinte: Deus não te criou apenas para você nascer, estudar, trabalhar, formar uma família, ficar velho, ter netos e morrer. Esse não é o principal motivo que Deus criou você. Saiba disso. Deus nos criou com a missão. E essa missão é mostrar ao mundo que Jesus veio e nos amou de tal maneira a entregar a sua vida naquela cruz por nós. Essa é a nossa missão. Quando a gente entende isso, nós abandonamos todo o nosso ego e a gente só vive para Cristo. Amém? Vamos orar?